Muito obrigada mais uma vez às nossas três convidadas. E a gente então tem um tempo aí para o debate. O Miralha já está inscrito, então, Vinícius. Acho que a gente pode fazer blocos de 3, assim como a gente vem fazendo, né, para otimizar um pouco o tempo. Peço assim, que as questões sejam bem objetivas, se forem dirigidas, né, a todos, a todas, né, que seja dirigida a todas, senão assim que seja bem pontual, então, a quem se dirige a pergunta. Então, Miralha. Eu gostaria de colocar nesses termos. Fiquei bastante comovido com todas as apresentações, tá? Eu só tenho uma divergência com a Regiane, que não era 10 para as 10 horário, era 10h20 passado. Mas eu acho que é possível fazer uma... Eu acho que dá para... A minha pergunta pode servir para a apresentação de todas, se eventualmente alguma quiser se responsabilizar pela resposta. Eu fiquei bastante comovido com a tua apresentação. Eu acho assim, ela dá, embora tu tenha colocado as coisas num termo assim do nosso cotidiano, de que a política ela deve ser entendida nessa dimensão doméstica, eu te diria assim, será que isso não torna mais explícito assim a nossa desilusão com o atual modelo político brasileiro, esse modelo político de uma política representativa partidária, na medida em que talvez nós precisemos de um modelo político que a democracia tenha uma feição mais direta e não representativa, que as nossas demandas ordinárias elas poderiam ser melhor solucionadas assim se nós tivéssemos dispositivos em que nós pudéssemos ter as nossas reivindicações respondidas de forma mais imediata. Será que esse abismo que tu traz, sabe, essa diferença que tu traz entre a questão do voto, que a gente vai votar em alguém, que a gente joga nossas expectativas e a gente vai apostar naquilo 4 anos, e depois de 4 anos a gente vai dizer assim, não gostei, eu gostei. Será que isso já não está meio falido, esse tipo de modelo? Que a gente não precisa de uma coisa que a nossa atuação política passe a ser mais doméstica, passe a ser mais direta? Eu lanço essa pergunta para todos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer as debatedoras que vieram aqui, o pessoal que aguentou o frio aí para vir se aquecer no calor do debate. Então, minhas considerações eu acho que são mais em torno da exposição da professora Janine, do FSE. Antes de mais nada, sobre a colocação que fizesse sobre que votarias, no caso, num feminista, né, independente do sexo. Não sei se compreendi perfeitamente, mas a princípio, prima facie, eu discordo em parte, porque eu penso que o protagonismo da causa feminista, né, a dianteira, ela deve ser assumida por mulheres, ninguém melhor do que mulheres para discutir, né, os nuances, né, relacionados e envolvidos. Eu me considero um feminista, um aspirante ativo, mas dificilmente homens podem assumir a dianteira, protagonizar essa causa efetivamente. E como foi colocado, não há uma representação equivalente, né, ao percentual. Temos 60% de mulheres no globo e é um absurdo que 30% de mulheres não representem efetivamente as nossas democracias. Um segundo aspecto, não posso ter compreendido equivocadamente as tuas colocações, mas quando se fala em política, um termo oriundo do grego, politeia, a praxis coletiva, a teoria da ação coletiva, me parece, posso ter compreendido equivocadamente a colocação, que uma molecularização moral, ou seja, uma individuação
pode ser problemático, entendeu? Porque, por exemplo, um estudo foi realizado em Princeton há alguns anos atrás, em 2010, e ele estatisticamente comprovou que de cada 100 nações, 51 nações têm mais influência corporativa nas deliberações políticas, ou seja, uma plutocracia corporativa, uma corporocracia que intervém, influencia muito mais no corpo político no geral do que a própria soberania popular. E eu me questiono se uma moral particularista iria efetivamente ajudar a transformar esse caso, e quando se fala em política, o realmente relevante não é um engajo prático, efetivo, falando em coletivos, não meramente em indivíduos. Para não me estender muito mais. Obrigada. Vinícius. Daniel. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Daniele, sou militante feminista. Queria fazer algumas problematizações para todas as companheiras, mas em especial para Janine. E a gente acabou no debate trazendo essas questões feministas, né? E aí acaba, né? Óbvio que o debate hoje não é sobre isso especificamente, né? Mas que acaba provocando, principalmente nas mulheres, alguns questionamentos, né? E aí pensar como que os homens, né? Tem muitos companheiros homens que com certeza levantam e lutam junto com nós mulheres, né? E sem dúvida são realmente companheiros, mas que a gente, como o companheiro que me antecedeu anteriormente, né, falou muito bem desse protagonismo das mulheres, né? E essa questão da particularidade, né, da ação individual. Então, as minhas problematizações girariam nesse sentido, assim, né? De como que esse homem construiria seu programa feminista, né, sem o protagonismo e a auto-organização das mulheres nessa construção, assim, como que seria pensado individualmente, como tu colocaste, né? Como que esse homem, né, privilegiado historicamente, ou seja, né, tem um debate também entre o movimento feminista de que os homens não são feministas, os homens são machistas esclarecidos, né? E tem todo esse debate, como que esse homem privilegiado conseguiria, né, individualmente abarcar todas as pautas das mulheres sem sofrer essa opressão. E como que vocês veem essas candidaturas que falam em construir o seu programa, sei lá, para as mulheres, né, mas não só, para as minorias, para os trabalhadores, para os negros e negras, né, sem dialogar com os movimentos sociais, né, que para mim, né, na minha perspectiva, muito para além da ação individual, são mais importantes, né, são quem tem esse protagonismo, quem tem esse conhecimento para construir qualquer programa de governo, qualquer candidatura, né? Então, são candidaturas que falam em defender o sem terra e fazem aliança com o agronegócio, e assim também é com as mulheres, né? Então, como que também se daria essa construção individual de resistência, no caso das mulheres, de cada mulher nas sombras do seu espaço privado, né? Como que individualmente a gente conseguiria essa resistência, né, sem se organizar coletivamente. Mas era isso. Você tem que começar. Não esqueça Eu só queria colocar, antes de mais nada, que de fato parece que aquilo que eu falei reflete um pouco uma espécie de desolação, mas eu também queria dizer que não... o tipo de engajamento político-moral que eu não como proposta, mas, né, como reflexão que eu venho trazendo aqui, não exclui o pensamento mais imediato e urgente, né, que se põe agora, nesse quadro de agora. Por isso que eu falei, para além das eleições de 2014, todos os dias, todas as outras. Então, não excluiria isso. Mas a coisa de fato há uma coisa que depois eu posso pensar um pouco melhor nisso também, um fundo de talvez não de pessimismo, mas
eu queria responder as duas outras perguntas ligadas, né, que estão ligadas nessa ideia do feminismo, dizendo assim, que eu me sinto e me vivo de uma maneira que pretende, que tem valores feministas, mas eu não me considero uma feminista. E quando eu digo que eu votaria em alguém, qualquer ser humano que fosse feminista, é porque eu acho que eu reconheço, com parênteses, eu reconheço que nós, mulheres, ainda temos muitas coisas a mudar e que os ganhos que nós temos são muitas vezes, estão beirando muitas vezes um grande risco de se perder com uma série de valores individualistas que nós temos hoje, consumistas, onde, por exemplo, o valor da mulher se perde em comerciais ridículos da televisão, onde as mulheres se vendem dessa forma e os homens compram dessa forma também. Então, assim, eu reconheço tudo isso. Há muita coisa que a gente ainda tem que ganhar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há muitas coisas que nós já temos que superar. A dicotomia homem e mulher, como tal, para mim, não convence. Eu não sou primeiro uma mulher, eu sou primeiro um ser humano. Então, antes de mais nada, eu sou um ser humano que votaria em qualquer outro ser humano que contemplasse propostas para seres humanos e não para homens ou mulheres, brancos ou negros. Primeiro, o ser humano. Então, a minha resposta vai mais ou menos nesse sentido. Eu reconheço todos os valores que nós ainda temos que conquistar, mas eu também reconheço que tem algumas dicotomias que nós temos que deixar para trás. E eu passo agora para ela para que responda a questões que vocês duas, não sei quem. Não, então, vou pegar um pouco do que cada um, né, perguntou e tentar responder junto e, né, responder um pouco as provocações que a professora me fez, né. Tem uma coisa, enfim, eu sou curica, já falei para você, sou estudante, estou longe, né, da pós ainda, estou recém terminando a graduação, mas tem uma coisa que a vida me ensinou, que é a necessidade de ter espelho. E para nós, mulheres negras, ter espelho é muito importante, porque a gente não se enxerga. Quando eu conheci a Epsi Campbell Barr, que não sei se todo mundo aqui conhece, é uma mulher negra, costarriquenha, que foi candidata a vice-presidente na Costa Rica e é deputada atualmente na Costa Rica. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Porque ali estava uma mulher negra, empoderada, dentro do espaço político. Eu nunca tinha visto nada parecido. Nada parecido. Que as mesmas epifanias, mal comparando, que eu tenho um pouco com a Beyoncé. Assim. Bem mal comparando, mas eu tenho um problema sério com ela. Porque é isso, ela é um espelho. Se as outras mulheres tiveram Madonas, tiveram, enfim, Chers, tiveram... Nós, mulheres negras, não tivemos nada sequer parecido com a Beyoncé. Então, a Beyoncé, pra mim, é uma coisa que... É a realização dos meus sonhos de me ver. De me ver na mídia e de me ver na política também. Então, por isso é ainda, assim, muito importante que a gente tenha mulheres na política, que a gente tenha um programa que dê conta desses anseios. Eu queria muito que não fosse mais. Eu queria muito que eu pudesse votar num ser humano. Mas quando eu vejo os dados do genocídio da população negra nesse país, quando eu vejo que a polícia mata 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais jovens negros do que jovens brancos, que a coisa mais perigosa que tem no Brasil é ser um homem negro entre seus 15 e seus 29 anos, não me resta outra opção do que não votar em alguém que diz, por exemplo, que o bandido está solto e o cidadão de bem está dentro de casa. Porque o que está por trás desse discurso é isso, é encarcerar cada vez mais preto, pobre e jovem. Infelizmente, hoje, em 2014, um menino negro correndo de capuz é elemento suspeito. E um menino branco correndo de capuz, gente, não é. Um menino negro de capuz que toca um interfone
É suficiente para o porteiro que está lá dentro, e aí a culpa não é do porteiro, a culpa é do sistema, chamar a polícia. Polícia que é treinada para atirar em jovens negros. E aí eu não consigo pensar que não há mais uma necessidade de a gente buscar, enfim, em programas, buscar na política, no cotidiano da nossa militância, representações e ações que exterminem esse tipo de desigualdade social que está hoje colocada pra gente, né? E a mesma coisa vai se dar quando a gente vai falar das mulheres, e aí não só das mulheres negras, das mulheres não negras, das mulheres ricas, das mulheres pobres, mas obviamente quando essas mulheres são negras e são pobres, o que a professora Rejane coloca, por exemplo, do aborto, se torna, mais uma vez, uma política de extermínio do povo negro. A quem interessa a não descriminalização e legalização do aborto no Brasil? Quando a maioria das mulheres que morrem em decorrência do aborto são mulheres negras, que na visão do sistema como está hoje, são parideiras, como já ouvimos políticos dizendo, no próprio Rio de Janeiro, são parideiras de traficantes semelhantes. A quem interessa que quando uma mulher se enfia uma agulha de crochê para dentro do útero e morre sangrando na fila do hospital, ela deixa de ser, como já ouvi políticos dizendo, uma chocadeira de assassinos. E essas mulheres morrem e se esvaem em sangue todos os dias. E eu não estou dizendo que mulheres não negras também não sejam vítimas dessas coisas. São, claro que são. Claro, obviamente que são. Mas como a professora Rejane bem colocou, a maioria dessas tem um tanto no bolso, né, que faz com que seja possível que elas tenham um atendimento minimamente humanizado. Então, ainda hoje é preciso, sim, como a Dani colocou, de auto-organização das mulheres, é preciso, sim, que a gente tenha espaços como este, mistos, que eu aqui possa estar dizendo, né, eu feminista, a Dani, a professora Regiane, que a gente possa estar dizendo que as coisas estão dizendo para os companheiros, e é preciso, sim, que nós tenhamos mulheres nos representando. Porque por mais que um homem, cadê o colega que falou antes? O Pedro, né, lá. Por mais que um homem possa ser apoiador, como o Pedro colocou, por mais que um homem possa ter... Enfim, você aí. Você. Por mais que ele possa ser apoiador, por mais que ele possa ter empatia com isso tudo que eu estou dizendo, ele não é mulher. Assim como uma pessoa não negra, por mais que possa ser apoiadora, por mais que possa ter empatia, por mais que possa levar um programa de combate ao racismo, ela não é negra. Ela não sabe o peso que o olhar racista tem sobre a gente. A gente sabe. A gente sabe. Quando o olhar da criatura é racista, quando a criatura vem vindo pela rua e atravessa, a gente sabe se ela está atravessando minimamente por atravessar ou se ela está atravessando porque está cruzando com uma pessoa negra na rua. Isso ainda acontece. Isso ainda acontece na universidade, isso ainda acontece na rua, isso acontece em todos os lugares. Então, é necessário ainda, infelizmente sim, que a gente tenha, que busque minimamente, dentre esses tantos candidatos que aí estão, pessoas que mais do que empatia tenham condições de representar e fazer com que a gente se enxergue. Se enxergar é muito importante. Obrigada. Bom, respondendo à pergunta do Miraglia, e também, de certa forma, lá, o que o Vinícius, né? Vinícius, falar, né? Vinícius, acho que é Pedro. Bom, dentro desse modelo representativo que vigora aí entre nós, né, eu acredito sim que um homem possa representar uma mulher, que um branco possa representar um negro e vice-versa. Mas eu não acredito mais nesse modelo. Esse modelo tem seus limites, né? É um modelo que vem lá do século XIX, né? Eu me lembro que nos eventos de julho de 2013, depois agora, perto da Copa, discutimos lá, os amigos e eu, nós estamos lidando, né, nesse momento, nessa conjuntura aí, nos últimos 2010 para cá, né, com fenômenos que nós não sabíamos mais como lidar. Nós estamos usando ainda manuais do século XIX,
nos apoiando em Marx, não sei o quê, não sei o quê. Os caras esses manuais não dão conta mais da complexidade, né, das contradições de uma sociedade que se modernizou muito rapidamente, muito violentamente. Não estou dizendo aqui que essa modernização é positiva, não é isso. Mas nós temos esse problema, por exemplo, dessa sociedade civil, né, que se agigantou em julho de 2013 no Brasil e que ninguém sabia o que dizer diante daquilo. Nem a esquerda, nem a direita, nem a RBS, nem a Rede Globo, nem a Bandeirante, nem a Dilma, nem ninguém sabia o que pensar sobre aqueles eventos de julho de 2013. Gente, eu estava morando naquela ocasião na Duque de Caxias, em Porto Alegre. Numa noite, eu acordei, eu e meu filho assustados, com o horror. Era uma guerra de trincheira no centro da cidade. Era bomba. Era bombas de efeito moral da polícia, eram molotovs daquela população que eu já não sei o que eram, se era do bem ou era do mal, mas aquilo era fantástico de assistir, né? E os nossos manuais de história, de sociologia, de ciência política, de filosofia, estão todos ultrapassados. Nós precisamos reinventar algumas coisas, repensar algumas coisas. E é óbvio, a reforma política é urgente, né? Ela é urgente. Mas dentro desse modelo, eu acredito sim que um branco pode representar um negro, que um homem pode representar uma mulher, com todos os limites que a noção de representação tem em si, né? É limitado por uma série de razões. A representação não é o sujeito, não é o real. E esse real é inacessível. Bom, por isso a representação. E esse modelo, me parece, está vazando água. E está vazando água há muito tempo. A sociedade está batendo, né, na porta, solicitando, né, essas reformas que ainda não vieram, que eu acredito que virão. Acho que não há mais o que fazer sobre isso, né? Eu acho que os discursos de um lado e de outro, das trincheiras, aí têm apontado no sentido de afirmar a necessidade dessas reformas. E é preciso que elas aconteçam. Eu imagino que devam acontecer imediatamente. Eu espero que, né, nos próximos anos isso venha a se tornar um debate real, concreto, que se viabilize da forma mais eficaz possível essas reformas, né, que a sociedade tanto reclama e necessárias. Perguntas, então? Boa noite. Junho de 2013, ele demonstra uma certa limitação no sistema político, né? Ele não está ali só pedindo mais direitos, enfim, embora isso fosse fundamental, com diferentes interpretações do que isso significa, né? Obviamente, nós estamos imersos numa ideologia burguesa, sob ideias neoliberais, enfim. E, enfim, as pessoas conseguem muito claramente identificar os problemas, ou seja, por exemplo, o problema da violência, mas elas não conseguem identificar os causadores desses problemas. Então, para algumas pessoas, a solução desses problemas pode ser reduzir a maioridade penal. Para outras pessoas, tem que ir mais a fundo nesses problemas, ir à raiz dos problemas, né, com radicalidade, e enfrentar as desigualdades sociais, enfim. Mas, para além disso, a gente vê que, enfim, na nossa concepção, né, isso demonstra um problema da desigualdade social, enfim, mas que vem também, claro, na crise econômica, mas isso vem também num problema de representatividade. Ou seja, o limite, ou os limites da representatividade, elas estão se esgotando, as pessoas estão pedindo democracia real e democracia direta. E aí, a resposta para isso também pode ser dada de diferentes formas, né? Uma das que ela é apresentada é a forma da reforma política, que eu não vou negar a importância, né? Agora, no momento de ascenso de massas, né, onde as pessoas iam para a rua protestar por direitos e protestar por democracia real, eu acho que a reforma política ela foi uma medida amenizadora, né? Uma medida dada por quem está no poder e por quem não estava acostumado, dada não, né? Ali, enfim,
Teve a proposta, que sabia que ia ser rejeitada, aí jogaram para os movimentos sociais esses que não estavam na rua há mais de 12 anos, a gente sabe muito bem, né, centrais dos trabalhadores, que não mobilizavam seus trabalhadores há muito tempo para ir para a rua, agora mobilizam por uma reforma política para legitimar o sistema representativo. Mas, enfim, eu tenho partido também, setores desse partido, inclusive, apoiam a reforma política e dão peso nisso. Eu acho que a reforma política tem lá a sua importância, mas o setor que eu construo não dá grande peso para isso, porque a gente entende que é preciso ir mais além, construir mobilizações de massa, levar o povo para a rua, porque a saída não vai ser dada de forma representativa, não vai ser dada através do parlamento. O parlamento, né, para nós, ele serve apenas para impulsionar as lutas da rua, que é para construir outro tipo de sociedade radicalmente diferente dessas, que, embora tenha se modernizado de uma forma muito rápida, ainda é uma sociedade baseada na propriedade privada e dividida em classes. E para nós esse tipo de sociedade não serve e é preciso ser superada. Acho que alguns elementos colocados sobre as opressões, eu tenho divergências, né? Mas que, felizmente, eu tenho companheiras que me antecederam e conseguiram colocar muito bem, e acho que vai ser jogado para a gente continuar debatendo, e eu fico feliz que esse debate esteja sendo aprofundado. Só eu preciso falar sobre a legalização do aborto, né? A legalização do aborto, a companheira, esqueci seu nome, Regiane, ela falou que gostaria de ouvir a colocação das 3 candidatas, e aí eu preciso dizer que uma das candidatas já colocou claramente que é a favor da legalização do aborto, porque quem morre com o aborto ilegal são as mulheres pobres, as mulheres negras, enfim, independente, são as mulheres que são as responsáveis, né, que são responsabilizadas pelo aborto ilegal, e uma dessas candidatas já se colocou a favor da legalização do aborto, e outras 2 até agora calaram, porque disputam os votos da bancada dos fundamentalistas, né, e o apoio da bancada fundamentalista. Era isso, boa noite. Mais perguntas? Na verdade, né, eu não sei, foi mais um comentário do que uma pergunta, pelo que... Então, eu vou fazer uma pergunta que a Janine acho que já está careca de saber, e de pesquisar, e de ouvir falar sobre essas questões. Se tu tiver alguma coisa para falar sobre isso, né, acho que vai ser muito interessante te ouvir. Mas, assim, mais especial, acho que seria interessante, né, eu vou ver se eu consigo formular bem, assim, a pergunta, que são 2 eixos, assim, que eu acho que são interessantes você colocar para ouvir, assim, né, vocês que são de outras áreas do direito e da história, se vocês têm discutido alguma coisa sobre isso, né, que tem muita gente da filosofia, e eu acho que é interessante assim, a gente ouvir o pessoal que vem de outras áreas e que nós, filósofos, né, e aí a Janine coloca uma perspectiva, eu não sei, assim, a minha impressão da fala de vocês, a Regiane destoou um pouco, mas principalmente da Winnie e da Janine, assim, são falas completamente pessimistas, ao meu ver, um âmbito completamente assim, prático da Winnie e outro âmbito filosófico, né, que a gente diz, bom, quer dizer, isso depende, e aí eu concordo totalmente contigo, assim, acho que tu está defendendo até uma perspectiva meio kantiana aí, quer dizer, tem que investir aí na ação do sujeito, na consciência moral e na consciência do sujeito, assim, na questão da responsabilidade social do sujeito, porque parece que as coisas do âmbito público, do âmbito, né, coletivo não estão dando muito certo, né? Mas a minha questão, assim, especialmente para as 2 debatedoras que vêm de fora da filosofia, a gente estava no workshop de filosofia do direito, e uma das questões é a questão da justiça distributiva, né? E eu queria ver como é que vocês pensam isso em relação não só às eleições que se colocam agora imediatamente, mas também, enfim, né, de teóricos que vêm, né, tanto do direito como da história, né, o que vocês se vocês estão trabalhando sobre isso, né? Que é uma relação assim, esses dias a gente estava conversando sobre as eleições e a gente estava falando, quem tu vai votar, né? Eu disse, não sei, talvez eu vá votar no Mauriase. E aí alguns falaram, mas quem é esse? Eu não sei quem é esse. Aí ele não aparece na mídia, né?
E é um sujeito que vem colocar um programa socialista, né? E aí socialista significa para nós a filosofia essa grande questão, como justificar isso filosoficamente para nós é um grande desafio. Essa questão, por um lado, nós vivemos uma democracia liberal, e isso significa, então, em termos filosóficos, que nós, enquanto cidadãos, né, nós temos os mesmos direitos iguais de ir em busca dos nossos valores, sejam eles quais forem. Isso já foi trazido em outros botecos, inclusive. Bom, se eu sou uma cristã fervorosa, ou se eu sou uma ateia, numa democracia, acho que foi no último boteco, inclusive, né, da Rô, que isso foi colocado, não importa se eu sou uma cristã fervorosa ou uma ateia, num Estado democrático, eu tenho que ter o direito de ir em buscas dos meus valores, dos meus bens, da minha concepção de mundo. Tá? Mas, por outro lado, isso às vezes se choca com o direito do outro. Quer dizer, se eu sou dona de uma empresa privada e a minha felicidade, minha concepção da felicidade é em busca da minha riqueza, isso com certeza isso vai ferir alguém, o direito de alguém. Isso é um fato. Né? Então eu queria ver, assim, nós que víamos, né, dessa discussão, também em termos científicos, né, tem toda essa questão da liberdade, também nessa questão da pesquisa científica, do aprimoramento científico, isso traz resultados benéficos, né, isso com certeza. Quem não gostaria de ter a cura do câncer, a cura da AIDS, mas, por outro lado, em certas questões de aprimoramento genético, etc., isso pode ferir também o direito de alguém, isso pode trazer consequências que nem os cientistas hoje eles estão conscientes das suas consequências. Né? Então eu queria ver um pouco assim, já que a gente está falando de política e de justiça social, se vocês têm alguma coisa a dizer assim, sobre a área de vocês, mas também fiquem à vontade, assim, isso é mais uma questão de curiosidade, assim, para tentar dialogar um pouco com outras áreas, né, para ver o que vocês pensam a respeito, e se tem algo que alguém está pensando sobre isso também, com certeza sim. Se dissesse que a minha fala destoou, né? Porque eu acho que é porque eu sou historiadora, e aí a gente tem o vício de ser otimista, porque quando a gente olha para trás, vai fazer, opa, as coisas melhoraram, gente, melhoraram significativamente, né? Do que diz respeito a nós mulheres, evidentemente que não melhoraram de graça, que não foi assim, né? Mas melhoraram bastante, ainda que haja muito a percorrer, né? Uma quantidade estratosférica de questões ainda a serem resolvidas e conquistadas. Se eu olhar para trás, 100 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos, 5 anos atrás, eu olho para agora e digo, não há dúvida que as coisas mudaram, né? E mudaram para melhor. A minha mãe não estaria aqui aos 52 anos dela lá num boteco como esse, vestindo assim como eu estou, né? E tomando cerveja e a essa hora da noite na beira de uma vila perigosa ali, não estaria aqui. A mãe dela também não, a tua não, né? Nós estamos aqui hoje, mulheres, nós somos hoje maioria em sala de aula, né? Nos formamos, os homens, nós entramos tanto quanto, e somos maioria em sala de aula, nos mais variados cursos, né? E isso não acontecia há 10, 15 anos atrás. Então, eu posso dizer seguramente que as coisas mudaram para melhor, ainda que haja toda uma série de demandas, né? Em questões que, sem dúvida alguma, nem passamos perto de arranhar, acenar minimamente. Tá? E sobre essas questões que tu levantas agora, no que diz respeito à corporação, né, dos historiadores, eu sou muito crítica à minha corporação. Aliás, eu sou crítica a qualquer corporação. Né? A corporação, para mim, é um problema. Né? Porque a corporação vive em volta do umbigo. Inclusive, hoje eu fiz um post lá brincando com o meu umbigo, porque eu tenho um problema com o umbigo. Eu não posso ver o meu umbigo, nem o umbigo de ninguém. É uma espécie, sim, de fobia com o umbigo. Eu não sei se existe isso, né? Se a medicina explica, a psiquiatria, se alguém pode explicar. Eu tenho uma fobia com o umbigo, eu não posso. Se alguém me mostrar um umbigo, tem que me mostrar uma barata, um rato, um troço nojento, assim. E eu não gosto de umbigo. O problema do umbigo é o problema da corporação. As corporações são umbigais, é coisa muito primária, é muito limitada. E a minha corporação, como qualquer outra, as historiadoras que estejam por aí, é
é uma corporação e, como tal, se preocupa com as suas questões. Né? E ponto final. Nós não nos preocupamos com mais nada que não nos diga respeito. Aquilo que não nos diz respeito, simplesmente não nos diz respeito. Né? Como cidadã ou como cidadãos, alguns historiadores se posicionam diante das demandas éticas do mundo, mas não como corporação. As corporações têm se lixado para as questões éticas do planeta, para as questões éticas das mulheres, dos negros, enfim, não há, né? Até onde eu tenho acompanhado, nenhum acúmulo de discussões significativas, né, qualificadas, que apontem nesse sentido, né, de resolver, de se posicionar no sentido de uma distribuição mais ética, né, dos bens sociais, materiais, enfim, produzidos recentemente. Eu não tenho notícia disso, lamentavelmente. Não, aí a professora Regiane, que é historiadora, diz isso da corporação dela, que eu vou dizer da minha, que é de advogados, né? As criaturas se agarram numa prova fortemente naquela prova da ordem para dizer quem advoga e quem não advoga, depois de passar 6 anos sentado numa sala de aula, não vai fazer uma prova para exercer né? Na verdade, nem todo mundo que forma bacharel em direito, que é uma coisa, vai ser advogado, mas o caminho quase que senso comum, né? Tu faz direito para ser advogado. E aí tu passa 6 anos sentado, no nosso caso no UFPEL, 6 ou 5, sentado, e depois tu ainda vai fazer uma prova de ordem para dizer que tu pode advogar. Então, a minha corporação, menos ainda, né? Justiça distributiva não é um debate nem de longe possível no direito, né? Tem algumas, enfim, tentativas muito tímidas aí de tentar associar isso um pouco com uma perspectiva mais do Habermas, principalmente a partir daqueles escritos dele da inclusão do outro, mas ainda assim não é esse debate, né? E também queria dizer que eu não sou tão pessimista assim, né? Eu acho que a professora ele coloca, né, que ela, por ser historiadora, não dá para deixar de negar que a geração da minha mãe, só ela entrou na universidade, e na minha geração já somos 3, né? Eu tenho um primo doutor, uma prima formada, e eu vou me formar agora, quer dizer, triplicou o número de gente formada na minha casa. Então isso, de alguma forma, é um avanço. É um avanço, sim, que é resultado, como a professora Regiane disse, de muita luta, de muito movimento, de muito enfiar o pé na porta, né? De muito, enfim, lutar para estar nesse não lugar que é a universidade, que ainda assim hoje, da outra vez que eu vim aqui no Boteco, eu disse isso, continuo dizendo, é um não lugar. É só a gente olhar para esse público aqui, que é majoritariamente universitário, e contar quantos universitários negros tem aqui, né? Então ainda é um não lugar, mas já é um não lugar que, se a gente enfiar os 2 pés com bastante força e engolir alguma medo de sapo, que ainda tem que engolir. Tem uma propaganda agora, falando disso, uma dessas propagandas políticas que me deixou muito raivosa. Eu já sou estomacal pra caramba, né? E aí quando via a propaganda, acabou. Que é uma propaganda que aparece uma estudante negra, e aí ela tá tentando falar assim, vocês já devem ter visto. Ela tá tentando falar e aí o professor não dá bola pra ela. E aí diz assim, hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia o filho do pedreiro está dentro da universidade e ele é ouvido. Ninguém mais é invisível na universidade. Por favor, me levem para essa universidade, porque eu ainda sou invisível na minha. Só não sou mais porque eu tenho esse vozeirão, esse cabelão, e enfio os 2 pés na porta. Se fosse um pouquinho mais quietinha, seria invisível também, né? Então, é verdade, tem avanço? Tem avanço. Mas esses avanços, eles ainda podem, eu acredito, né? Eles podem ser muito maiores. Quem dera que daqui 5 anos eu volte nesse boteco da filosofia e metade dos estudantes aqui sentados sejam negros e negras. Aí eu vou poder dizer que a gente realmente avançou. Só pra dizer que eu sinto algumas coisas como uma pessimista,
mas eu proponho coisas como uma otimista. Então, eu não desisti. Eu não desisti. Não desistiremos.